Ei, moleque, vá embora daqui. Este parque é para crianças de família. A voz arrogante ecoou pelo parque. O homem de terno caro olhava com desprezo para um menino de rua, negro de 12 anos, que brincava tranquilamente no balanço. O que esse CEO milionário não imaginava era que aquele menino de rua faria sua filha muda falar pela primeira vez em 9 anos de vida. E as palavras que ela diria o deixariam completamente devastado. Miguel tinha 12 anos e conhecia cada esquina, cada beco, cada canto das ruas de São Paulo, como se fosse a palma da sua mão. Órfão desde os 7 anos, quando perdeu a mãe Maria em um trágico acidente de trânsito, ele havia aprendido a arte mais difícil do mundo: sobreviver com dignidade quando você não tem absolutamente nada. A diferença entre Miguel e outros meninos em situação de rua era gritante. Enquanto muitos se perdiam no desespero da fome, do frio e do abandono, Miguel guardava como um tesouro sagrado os ensinamentos que sua mãe conseguiu lhe passar nos 7 anos que tiveram juntos. Maria era doméstica, trabalhava em 3 casas diferentes e, mesmo chegando em casa exausta, sempre encontrava energia para sentar ao lado do filho e ensinar as lições mais importantes da vida. Meu filho, ela costumava dizer, segurando o rostinho dele entre as mãos calejadas, não importa onde você esteja, não importa quão pouco você tenha, nunca perca sua educação. Trate todo mundo com respeito. Seja bondoso mesmo quando o mundo for cruel com você. A pobreza não tira nossa dignidade. Apenas as pessoas ruins fazem isso. Essas palavras ecoavam na mente de Miguel todos os dias. Mesmo dormindo embaixo do viaduto da Marginal Pinheiros, em um pequeno abrigo que ele mesmo construiu com papelões e lonas encontradas pela cidade, ele nunca havia roubado 1 centavo. Nunca havia mentido para conseguir comida. Nunca havia perdido a gentileza que sua mãe tanto se orgulhava. Miguel acordava antes do sol nascer. Sua rotina era milimetricamente organizada, como se fosse um executivo bem-sucedido. Primeiro, ia até a torneira pública da praça mais próxima para se lavar. Escovava os dentes com uma escova velha que havia encontrado em bom estado e um pequeno tubo de pasta que durava semanas. Penteava os cabelos com as mãos, sempre tentando ficar apresentável. Depois, caminhava até a feira livre da Vila Madalena, onde alguns feirantes já o conheciam. Miguel nunca pedia comida diretamente. Em vez disso, oferecia pequenos serviços. Ajudava a carregar caixas, varria ao redor das bancadas, organizava as frutas que caíam no chão. Em troca, ganhava algumas frutas amassadas, pães do dia anterior, às vezes um copo de suco. Mas o que realmente fazia Miguel diferente era sua alegria inexplicável. Mesmo tendo perdido tudo, mesmo dormindo no relento, mesmo passando fome em alguns dias, ele ainda conseguia sorrir. Ainda conseguia acreditar na bondade das pessoas. Ainda conseguia encontrar beleza no mundo. E foi essa capacidade extraordinária de manter a esperança que o levou até descobrir o Parque Vila Serena. Era um parquinho público pequeno, nada espetacular, localizado bem em frente ao condomínio residencial mais luxuoso da zona oeste de São Paulo. O contraste era brutal. De um lado, mansões milionárias com jardins impecáveis e seguranças armados. Do outro, um parquinho simples com brinquedos coloridos já meio desgastados pelo tempo. Miguel descobriu o parque por acaso, durante uma das suas longas caminhadas pela cidade. Era uma tarde de terça-feira, por volta das 3 horas, quando ele viu aquele pequeno oásis urbano e seus olhos brilharam como os de uma criança que acabou de ganhar o presente dos sonhos. Porque, por incrível que pareça, aos 12 anos, depois de tudo que havia passado, Miguel ainda era profundamente uma criança. Uma criança que havia crescido rápido demais por necessidade, mas que no fundo da alma ainda guardava a pureza e a curiosidade de quem deveria estar preocupado apenas com brincadeiras e desenhos animados.
O Parque Vila Serena se tornou seu refúgio sagrado. Todos os dias, religiosamente às 3 da tarde, Miguel fazia a caminhada de 2 quilômetros que separava seu abrigo improvisado do parque. Não importava se estava chovendo, se fazia frio, se ele estava cansado ou com fome. Aquela hora do dia era sua hora de ser criança. Ele subia no escorregador com o sorriso mais genuíno do mundo. Balançava sozinho, mas cantarolando baixinho as músicas que sua mãe costumava cantar. Brincava na caixa de areia, construindo castelos impossíveis com as mãos habilidosas. Corria pela pequena área gramada como se fosse um campo de futebol do Maracanã. Miguel conversava com tudo e com todos. Cumprimentava os pássaros que pousavam nos galhos das árvores. Agradecia às flores pela beleza que ofereciam gratuitamente. Sorria para qualquer pessoa que passasse por ali, independentemente de ela retribuir ou não o cumprimento. Sua educação era impecável. Sempre dizia bom dia. Quando chegava, boa tarde quando encontrava alguém, com licença quando precisava passar por alguém e obrigado por qualquer gentileza, por menor que fosse. Nunca deixava lixo no chão, nunca estragava os brinquedos, nunca fazia barulho excessivo. Era impossível não se impressionar com aquele menino negro, magro, de roupas claramente surradas, mas sempre limpinhas, cabelo sempre arrumado, sorriso sempre presente. Havia algo de especial em Miguel, que ia muito além da sua educação exemplar. Os frequentadores regulares do parque começaram a perceber essa especialidade. Dona Maria, uma senhora aposentada que levava os 2 netos para brincar todas as tardes, sempre guardava um sanduíche extra na bolsa. Ela nunca oferecia diretamente para não constranger o menino, mas esquecia o lanche em um dos bancos onde sabia que Miguel passaria. O senhor José, um aposentado viúvo que gostava de ler jornal no parque para fugir da solidão do apartamento, começou a puxar conversa sobre futebol com Miguel. Ficou impressionado com o conhecimento do menino sobre o assunto e com sua capacidade de análise tática que rivalizava com comentaristas profissionais. As crianças da vizinhança, filhos de famílias de classe média que moravam nos prédios ao redor, já consideravam Miguel parte natural do cenário. Elas brincavam com ele, sem qualquer preconceito, compartilhavam seus brinquedos. Incluíam-no nas brincadeiras em grupo, mas Miguel possuía um dom que ia além da educação e da gentileza. Ele tinha uma capacidade quase sobrenatural de perceber as emoções das pessoas, especialmente das crianças. Era como se conseguisse enxergar, através das máscaras que as pessoas usam no dia a dia, e conectar-se diretamente com a essência de cada um. Quando uma criança estava triste, mesmo que tentasse disfarçar, Miguel percebia. Ele se aproximava devagar, oferecia um sorriso, uma palavra de carinho, uma brincadeira especial. Quando uma mãe estava preocupada, ele oferecia ajuda de forma discreta e respeitosa. Quando alguém se sentia sozinho, lá estava Miguel para fazer companhia. Em 6 meses, frequentando diariamente o Parque Vila Serena, Miguel havia se tornado uma espécie de anjo da guarda informal daquele pequeno pedaço de felicidade. Todos gostavam dele, todos o respeitavam, todos sentiriam sua falta se ele um dia não aparecesse. Mas em toda essa rotina perfeita, de alegria e simplicidade, Miguel ainda não havia encontrado a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Uma pessoa que, assim como ele, carregava uma dor silenciosa no peito. Uma pessoa que precisava exatamente do dom especial que Miguel possuía. Essa pessoa estava prestes a aparecer, e nada mais seria como antes. Era uma quinta-feira ensolarada de março quando tudo mudou. Miguel havia chegado ao parque pontualmente às 3 da tarde, como sempre fazia. O sol estava forte, as árvores balançavam suavemente com a brisa, e algumas crianças já brincavam nos balanços.
Era um dia perfeito para ser criança. Miguel estava no seu brinquedo favorito, o escorregador vermelho que ficava no centro do parque, quando ouviu o ronco grave de um motor potente se aproximando. Virou-se curioso e viu algo que nunca havia visto naquelas redondezas. Uma BMW preta blindada, reluzente como um espelho, estacionando bem em frente ao parque. Do banco do motorista desceu um homem alto, de aproximadamente 45 anos, vestindo um terno italiano que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Seus sapatos de couro brilhavam tanto quanto o carro. O cabelo estava perfeitamente alinhado com gel importado, e no pulso reluziam dois objetos que chamaram a atenção de Miguel: um Rolex dourado e uma algema de ouro maciço. Este era Ricardo Álvares, CEO da Álvares Holdings, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Dono de uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de reais, Ricardo havia construído seu império à base de muito trabalho, muita inteligência e, infelizmente, muito desprezo por quem ele considerava inferior. Ricardo abriu a porta traseira do carro com cuidado excessivo, como se estivesse manuseando cristal fino. De lá, saiu uma menina pequena, de 9 anos, com cabelos castanhos ondulados, presos em 2 tranças perfeitas. Ela usava um vestido rosa claro, da marca francesa Bonpoint, sapatos de verniz que pareciam nunca ter tocado o chão, e carregava uma boneca Lily Pulitzer, que custava mais de R$1.000. Esta era Sofia, filha única de Ricardo. Aos olhos de qualquer pessoa, ela parecia uma boneca de porcelana, perfeita, delicada, impecável. Mas havia algo em seus olhos castanhos que Miguel notou imediatamente, mesmo à distância. Era uma tristeza profunda, uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo havia conseguido curar. Sofia nunca havia falado uma única palavra em seus 9 anos de vida. Não por deficiência física, não por trauma identificável, não por qualquer razão que os inúmeros médicos especialistas conseguissem diagnosticar. Ela simplesmente escolhera o silêncio como sua forma de existir no mundo. Ricardo segurava a mão da filha com uma mistura estranha de amor e frustração. Era visível que ele a amava profundamente, mas também era evidente que a condição dela o envergonhava socialmente. Para um homem acostumado a resolver todos os problemas com dinheiro e influência, ter uma filha que não falava era uma derrota que ele não conseguia aceitar. "Vamos, Sofia", disse Ricardo, sua voz ecoando pela quietude do parque. "Papai trouxe você aqui para brincar um pouco. O médico disse que ambientes diferentes podem ajudar." Sofia não respondeu, obviamente. Apenas olhou ao redor com aqueles olhos grandes e melancólicos, observando as outras crianças brincando. Havia algo em sua expressão que sugeria que ela queria muito participar, mas algo a impedia. Miguel, do alto do escorregador, observava a cena com curiosidade crescente. Ele havia desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber quando alguém estava sofrendo, e alguma coisa naquela menina chamava sua atenção de forma inexplicável. Ricardo caminhou com Sofia até um dos bancos do parque, tirou um lenço de seda do bolso e limpou cuidadosamente o assento antes de permitir que ela se sentasse. Depois, pegou o celular e começou a atender ligações de trabalho, como se estivesse em seu escritório executivo. "Álvares Holdings? Ricardo falando?" "Sim, eu sei que é importante, mas estou resolvendo uma questão familiar." Não posso adiar, minha filha precisa de terapia ambiental." Enquanto Ricardo falava ao telefone, Sofia levantou-se do banco e começou a caminhar lentamente em direção aos brinquedos. Seus passos eram hesitantes, como se ela estivesse entrando em território desconhecido. Ela parou em frente ao balanço, estendeu a mão para tocar a corrente, mas não se sentou. Miguel observava tudo com atenção crescente. Havia algo na postura daquela menina que o tocava profundamente. Era como se ela estivesse presa em
Uma bolha invisível, querendo sair, mas não sabendo como. Depois de alguns minutos, Sofia caminhou até a caixa de areia e se ajoelhou delicadamente, tomando cuidado para não sujar o vestido caro. Ela tocou a areia com a ponta dos dedos, como se fosse a primeira vez que sentia aquela textura. Foi nesse momento que Miguel decidiu descer do escorregador. Algo dentro dele, um instinto que ele não conseguia explicar, o impelia a se aproximar daquela menina. Ele caminhou devagar, sem fazer barulho, até ficar a poucos metros dela. "Oi", disse Miguel suavemente, se agachando ao lado de Sofia na caixa de areia. "Eu sou o Miguel. Você gosta de brincar na areia?" Sofia levantou os olhos e olhou diretamente para Miguel pela primeira vez. Por alguns segundos, eles se fitaram em silêncio. Havia algo naquele olhar que Miguel nunca havia visto antes. Uma conexão instantânea, como se duas almas que sempre se procuraram, finalmente tivessem se encontrado. Sofia não respondeu verbalmente, mas seus olhos brilharam levemente. Ela pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos, num gesto que parecia dizer: "Sim, eu gosto, mas não sei como brincar." Miguel sorriu seu sorriso mais genuíno e começou a moldar a areia com as mãos. "Quer ver uma coisa legal? Posso fazer um castelo. Você pode me ajudar?" Por alguns minutos, Miguel e Sofia brincaram juntos na areia. Ela não falava, mas participava ativamente, seguindo as instruções gestuais de Miguel, sorrindo timidamente quando ele fazia alguma torre especialmente bonita. Foi quando Ricardo terminou a ligação e procurou por Sofia que a situação mudou completamente. "Sofia, o que você está fazendo?" A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. "Saia daí imediatamente!" Ricardo caminhou rapidamente até a caixa de areia, sua expressão transformada em uma máscara de nojo e indignação. Quando viu Miguel ao lado de sua filha, seus olhos se estreitaram perigosamente. "Que nojo! Sai daqui agora, seu pivete imundo!" As palavras saíram da boca de Ricardo como cuspidas de veneno. "Um lugar decente como esse não é para gentalha da sua laia. Onde estão seus pais? Cadê a pessoa responsável por você?" Miguel levantou-se lentamente, suas bochechas queimando de vergonha, mas mantendo a dignidade que sua mãe lhe havia ensinado. "Desculpe, senhor. Eu só estava brincando com a menina. Não quis incomodar." "Incomodar?" Ricardo riu de forma cruel. "Você não só incomodou como contaminou minha filha. Olha, só como ela está suja agora. Você tem ideia de quanto custa esse vestido? Mais do que você vai ver de dinheiro na vida inteira." Sofia observava tudo em silêncio, mas algo havia mudado em sua expressão. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia genuinamente perturbada. Não pela sujeira ou pela brincadeira, mas pela crueldade do pai. "Sofia, venha aqui agora." Ricardo estendeu a mão para a filha. "Vamos embora. Este lugar está infestado." Mas Sofia não se moveu imediatamente. Ela olhou para Miguel mais uma vez, e naquele olhar havia algo que parecia um pedido de desculpas silencioso. Miguel acenou timidamente para ela, sussurrando: "Tchau, Sofia. Foi legal brincar com você." A menina esboçou um sorriso quase imperceptível, antes de se levantar e caminhar até o pai. Ricardo pegou a filha no colo com cuidado exagerado, como se ela tivesse sido contaminada por uma doença contagiosa. Antes de se afastar, virou-se para Miguel uma última vez. "E você, moleque? Se eu te vir aqui de novo perto da minha filha, chamo a polícia. Lugares públicos têm limite, e você já passou do seu." Ricardo caminhou de volta ao carro, colocou Sofia no banco traseiro e partiu em alta velocidade, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de pneu queimado. Miguel ficou parado no meio do parque sozinho, processando o que havia acabado de acontecer. As outras pessoas presentes olhavam para ele com uma mistura de pena e constrangimento. Dona Maria, que presenciara tudo, aproximou-se e tocou seu ombro gentilmente.
Não liga para aquele homem grosseiro, meu filho. Você não fez nada de errado. Mas Miguel mal ouvia as palavras de consolo. Sua mente estava completamente focada naquela menina, de olhos tristes e vestido rosa. Havia algo nela que o tinha tocado de uma forma que ele não conseguia explicar. E, de alguma forma, Miguel sabia que aquele não seria o último encontro entre eles. Miguel estava certo. 3 dias depois, na segunda-feira seguinte, pontualmente às 3 da tarde, a BMW preta voltou a estacionar em frente ao Parque Vila Serena. Ricardo desceu do carro com a mesma arrogância de sempre, abriu a porta traseira e ajudou Sofia a sair. Miguel estava no balanço quando os viu chegando. Seu coração acelerou, uma mistura estranha de alegria por rever Sofia e apreensão pelo que poderia acontecer. Ele decidiu continuar brincando normalmente, fingindo que não os havia notado. Sofia, mais uma vez, impecável em um vestido azul marinho, com detalhes bordados à mão, caminhou ao lado do pai até o mesmo banco de sempre. Mas desta vez, enquanto Ricardo limpava o assento com o lenço, ela virou a cabeça discretamente na direção de Miguel. Seus olhos se encontraram por um breve momento. Miguel sorriu timidamente e acenou de forma quase imperceptível. Sofia não respondeu ao aceno, mas algo em sua expressão se suavizou, como se ela estivesse contente por vê-lo ali. Ricardo, completamente alheio ao momento que havia acabado de acontecer entre as duas crianças, sentou Sofia no banco e imediatamente pegou o telefone para atender uma ligação de negócios. Era sempre a mesma rotina: levar a filha ao parque como se fosse uma obrigação médica e depois ignorá-la completamente enquanto resolvia questões do trabalho. Depois de alguns minutos, Sofia levantou-se e começou a caminhar em direção aos brinquedos. Desta vez, ela foi diretamente até a caixa de areia, onde havia brincado com Miguel na semana anterior. Ajoelhou-se cuidadosamente e começou a tocar a areia, claramente esperando que algo acontecesse. Miguel percebeu o convite silencioso. Olhou na direção de Ricardo, que estava profundamente concentrado em uma discussão acalorada sobre fusões empresariais, e decidiu se aproximar. "Oi, Sofia", sussurrou Miguel, se agachando ao lado dela. "Você voltou, que bom." Sofia levantou os olhos para ele, e desta vez seu sorriso foi um pouco mais visível. Ela pegou um punhado de areia e começou a moldar, claramente tentando imitar o que Miguel havia feito na semana anterior. "Quer fazer outro castelo?" perguntou Miguel suavemente. "Desta vez podemos fazer um ainda maior." Por 15 minutos, as duas crianças brincaram juntas em perfeita harmonia. Miguel mostrava a Sofia como fazer torres, como cavar fossos, como usar folhas secas para decorar. Ela seguia todas as instruções com atenção intensa, como se estivesse aprendendo a linguagem secreta de um mundo novo. Foi quando Ricardo encerrou a ligação que o inferno se instalou novamente. "Mas que droga é essa?" A voz de Ricardo explodiu pelo parque como um trovão. "Sofia, eu não acredito que você está suja outra vez." Várias pessoas viraram a cabeça na direção do grito. Ricardo caminhou até a caixa de areia com passos largos e furiosos, sua face contorcida de raiva. "E você?" Ele apontou o dedo para Miguel como se fosse uma arma. "Eu não falei para você ficar longe da minha filha? Você é surdo ou só retardado?" "Mesmo?" Miguel sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a voz calma. "Desculpe, senhor. Ela veio brincar e eu só..." "Você só o quê? Só decidiu desobedecer uma ordem clara?" Ricardo estava quase gritando agora. "Você acha que pode fazer o que quer só porque este é um lugar público? Eu vou te ensinar a respeitar pessoas superiores a você." "Papai..." Sofia sussurrou tão baixo que apenas Miguel conseguiu ouvir. Foram apenas 2 sons quase imperceptíveis, mas que fizeram o coração de Miguel acelerar. Ela havia tentado defendê-lo, mesmo sem conseguir formar as palavras. Ricardo não ouviu a tentativa da filha. Estava ocupado demais humilhando Miguel publicamente. "Olha bem para mim, moleque. Você vê este carro?" Ele apontou para a BMW. "Vale mais de R$500 mil.
Você vê este relógio? Mostrou o Rolex dourado. Vale mais do que sua família inteira vai ganhar em 10 gerações. Você vê esta roupa? Ajeitou o terno italiano. Custa mais do que você vai comer em um ano inteiro. Algumas pessoas começaram a se afastar, claramente desconfortáveis com a cena. Dona Maria, que estava no parque com os netos, olhava para Ricardo com uma expressão de profundo desprezo. Eu sou Ricardo Álvares, dono da Álvares Holdings. Eu emprego mais de 5.000 pessoas. Eu movo milhões de reais todos os dias. E você é um ninguém, uma pessoa sem importância que nem deveria estar aqui. Miguel mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo levemente, mas, ainda assim, não revidava. A educação que sua mãe lhe havia ensinado era mais forte que a humilhação. Eu trabalho 16 horas por dia para dar o melhor para minha filha, continuou Ricardo, agora com a voz um pouco mais baixa, mas ainda venenosa. Ela estuda na melhor escola particular de São Paulo. Ela tem aulas de piano, balé, francês, equitação. Ela vai crescer para ser alguém importante, ao contrário de você, que vai morrer como um rato na sarjeta. Sofia observava tudo em silêncio, mas suas mãos pequenas estavam fechadas em punhos. Havia algo em seus olhos que nunca havia estado lá antes. Indignação. Sofia, venha aqui agora! Ordenou Ricardo. Vamos para casa. Você precisa de um banho com um sabonete antibacteriano para tirar essa sujeira nojenta. Desta vez, Sofia hesitou ainda mais para obedecer. Ela olhou para Miguel, depois para o pai, depois para Miguel novamente. Era como se estivesse travando uma batalha interna entre obedecer à autoridade paterna e seguir seu instinto de que aquilo estava errado. Finalmente ela se levantou e caminhou até Ricardo, mas não antes de tocar brevemente a mão de Miguel, num gesto quase imperceptível de solidariedade. Ricardo pegou Sofia no colo, mas antes de se afastar, ainda tinha algumas palavras cruéis para Miguel. E não pense que eu vou esquecer disso, moleque. Eu tenho amigos importantes na prefeitura, na polícia, no judiciário. Se você continuar insistindo em incomodar minha família, eu posso fazer sua vida virar um inferno ainda pior do que já é. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o poder que suas ameaças lhe davam. Na verdade, sabe de uma coisa? Eu vou falar com o administrador do condomínio para colocar seguranças aqui. Lugares públicos podem até ser para todo mundo, mas isso não significa que qualquer um pode ficar assombrando crianças decentes. Ricardo caminhou até o carro, colocou Sofia no banco traseiro e partiu em alta velocidade, deixando Miguel sozinho mais uma vez. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, Dona Maria se aproximou com uma expressão determinada. Meu filho, ela disse, colocando a mão no ombro de Miguel. Não deixa esse homem cruel te desanimar. Ele pode ter dinheiro, mas não tem caráter. E você tem algo que ele nunca vai ter. O que, Dona Maria? Perguntou Miguel com a voz embargada. Você tem um coração bom. E acredite em mim, isso vale mais do que todos os carros e relógios do mundo. Miguel sorriu timidamente para a senhora, mas no fundo sabia que aquela guerra estava apenas começando. Havia algo na conexão que ele sentia com Sofia, que era mais forte do que as ameaças de Ricardo. E na quinta-feira seguinte, como um ritual inquebrantável, a BMW preta voltou a estacionar em frente ao parque. Desta vez, Ricardo estava ainda mais preparado para a guerra. Ele trouxe um segurança particular, um homem gigantesco de terno preto que ficou parado ao lado do carro, como um guarda-costas presidencial. Hoje quero ver se aquele pivete vai ter coragem de se aproximar, murmurou Ricardo para si mesmo, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Mas o que Ricardo não sabia era que sua própria filha estava começando a desenvolver uma resistência silenciosa às suas atitudes. Sofia havia passado os últimos dias pensando em Miguel, lembrando-se da gentileza dele, da forma como ele a tratava como uma pessoa real, ao invés de uma boneca quebrada.
E pela primeira vez em seus 9 anos de vida, Sofia estava começando a questionar se o mundo do pai era realmente o mundo certo para ela. A guerra entre o CEO arrogante e o menino de rua estava prestes a entrar em uma nova fase. Uma fase em que a própria Sofia seria o campo de batalha. A quinta-feira chegou com uma tensão palpável no ar. Miguel estava no parque desde as 2h30, meia hora mais cedo que o normal, como se pressentisse que algo diferente ia acontecer. Ele brincava sozinho no escorregador, mas seus olhos permaneciam atentos à rua, esperando pela BMW preta. Quando o carro finalmente apareceu, Miguel notou imediatamente que não estava sozinho. Além de Ricardo e Sofia, havia um homem gigantesco de terno preto que desceu do banco do passageiro. O segurança parecia um armário humano, com músculos que testavam os limites do tecido de sua roupa. Ricardo desceu do carro com um sorriso de satisfação cruel no rosto. Ele sabia que havia escalado o conflito e estava claramente orgulhoso de sua estratégia intimidatória. Perfeito, murmurou para si mesmo, enquanto ajudava Sofia a sair do carro. Vamos ver se aquele pivete vai ter coragem agora. Sofia, desta vez vestindo um conjunto amarelo canário, com detalhes em renda francesa, parecia mais observadora que o normal. Seus olhos procuraram Miguel imediatamente, e quando o encontrou no escorregador, algo em sua postura se relaxou levemente. Ricardo caminhou até o banco habitual, limpou-o com ainda mais cuidado que o normal e sentou Sofia com uma cerimônia exagerada. O segurança posicionou-se estrategicamente entre o banco e o resto do parque, como se estivesse protegendo uma celebridade de fãs indesejados. Carlos, disse Ricardo para o segurança, você vê aquele moleque negro no escorregador? Se ele chegar perto da minha filha, você tem permissão para tirá-lo daqui, com força, se necessário. Carlos assentiu com a cabeça, suas mãos enormes cruzadas na frente do corpo, olhos fixos em Miguel como um predador, observando sua presa. Miguel sentiu o peso do olhar hostil, mas não se intimidou. Havia algo mais forte que o medo pulsando em seu peito. A conexão inexplicável que sentia com Sofia. Era como se ela estivesse pedindo ajuda silenciosamente, e ele não podia simplesmente ignorar esse pedido. Depois de alguns minutos, Ricardo pegou o telefone para atender uma ligação importante sobre a aquisição de uma empresa concorrente. Era a oportunidade que Sofia estava esperando. Ela levantou-se do banco devagar e começou a caminhar na direção dos brinquedos. Carlos olhou para Ricardo, que estava profundamente concentrado na ligação, e decidiu que não havia problema em deixar a menina brincar desde que ela se mantivesse longe do problema. Sofia foi diretamente até a caixa de areia, ajoelhou-se com cuidado para não sujar o conjunto caro e começou a mexer na areia com as mãos pequenas. Era um convite claro para Miguel. Miguel olhou para Carlos, que estava de costas conversando com Ricardo sobre algo relacionado à segurança do condomínio. Era arriscado, mas algo dentro dele era mais forte que a prudência. Ele desceu do escorregador e caminhou devagar até a caixa de areia, mantendo os movimentos discretos e silenciosos. Oi, Sofia, sussurrou Miguel, se agachando ao lado dela. Você está bem? Sofia levantou os olhos para ele e pela primeira vez Miguel viu algo diferente ali. Não era apenas tristeza ou solidão, era determinação, como se ela tivesse tomado uma decisão importante. Ela pegou um punhado de areia e começou a desenhar algo. Miguel observou fascinado enquanto ela criava formas simples. Um boneco de palito, depois outro boneco maior ao lado, depois o boneco maior fazendo gestos agressivos na direção do menor. Você está me mostrando o que acontece quando seu pai fica bravo comigo? Perguntou Miguel suavemente. Sofia assentiu quase imperceptivelmente. Depois apagou o desenho com a mão e desenhou novamente. Desta vez, ela fez os 2 bonecos lado a lado, brincando juntos com pequenos castelos ao redor. É assim que você gostaria que fosse?
Perguntou Miguel. Novamente Sofia assentiu, mas desta vez seu sorriso foi mais claro, mais real. Foi nesse momento que Carlos se virou e os viu juntos. Ei! Gritou o segurança, sua voz soando como um rugido. Menino, saia daí agora! O grito de Carlos interrompeu a ligação de Ricardo, que imediatamente se virou para ver o que estava acontecendo. Quando viu Miguel ao lado de Sofia, na caixa de areia, sua face se transformou em uma máscara de fúria absoluta. Eu não acredito nisso! Bradou Ricardo, levantando-se do banco como um foguete. Carlos, tire esse moleque daqui agora! Mas antes que Carlos pudesse se mover, algo extraordinário aconteceu. Miguel levantou-se devagar, limpou as mãos na calça surrada e olhou diretamente nos olhos de Ricardo com uma tranquilidade que desconcertou todos os presentes. Senhor Ricardo, disse Miguel, sua voz clara e calma apesar da situação. Eu sei o que sua filha tem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parou no meio do caminho, Carlos ficou paralisado, e até mesmo as outras pessoas no parque pararam para ouvir. O que você disse? Perguntou Ricardo, sua voz agora mais baixa, mas carregada de incredulidade. Eu disse que sei o que Sofia tem, repetiu Miguel, mantendo a voz firme. Sei porque ela não fala. Ricardo começou a rir. Não era um riso de alegria, mas um riso cruel, debochado, cheio de desprezo. Você sabe? Ele riu ainda mais alto. Um pivete de rua analfabeto sabe o que os melhores especialistas do país não conseguiram descobrir? Ricardo caminhou até ficar cara a cara com Miguel, sua altura imponente criando uma sombra sobre o menino. Moleque idiota! Eu já levei minha filha nos melhores médicos do Brasil. Estivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, até nos Estados Unidos. Consultamos neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Gastei mais de R$500 mil em consultas e exames. A voz de Ricardo estava ficando cada vez mais alta e mais agressiva. Ela passou por ressonância magnética, tomografia, eletroencefalograma, todos os exames possíveis. Consultamos o Dr. Hermann Weiss, o melhor neurologista pediátrico da Europa. Levei ela na clínica Mayo, nos Estados Unidos. Ninguém conseguiu descobrir o que ela tem. Ricardo estava quase gritando agora, seu rosto vermelho de raiva e frustração. E você, um moleque de rua que provavelmente nem sabe escrever o próprio nome, acha que sabe mais que médicos que estudaram em Harvard, Oxford, Stanford. Você acha que sabe mais que pessoas que dedicaram 20, 30 anos de suas vidas estudando o cérebro humano? Miguel manteve-se calmo durante toda a explosão. Quando Ricardo finalmente parou para respirar, ele disse simplesmente: O problema da Sofia não é médico, senhor. O dinheiro não vai resolver porque não é uma coisa que dinheiro compra. A simplicidade da resposta deixou Ricardo ainda mais furioso. Não é médico? Como assim não é médico? Ela não fala há 9 anos. 9 anos. Se não é médico, então é o quê? Miguel olhou para Sofia, que estava observando toda a cena com uma atenção intensa que nunca havia demonstrado antes. Pela primeira vez, ela parecia genuinamente interessada no que estava acontecendo ao seu redor. Posso conversar com ela? Perguntou Miguel calmamente. Conversar? Ricardo explodiu novamente. Ela não fala. Como você vai conversar com alguém que não fala? Conversar não é só falar, respondeu Miguel. Tem outras formas. Ricardo olhou para Miguel como se ele fosse um alienígena que acabara de pousar na Terra. Outras formas? Que outras formas? Deixa eu mostrar, disse Miguel, se virando para Sofia. Ricardo estava tão curioso quanto furioso. Contra todos os seus instintos, ele fez um gesto para Carlos parar e cruzou os braços para observar. Está bem, disse Ricardo, sua voz carregada de sarcasmo. Mostre sua mágica, Dr. Miguel. Cure minha filha com seus poderes sobrenaturais de pivete iluminado. Mas quando você fracassar, e você vai fracassar, eu vou ter certeza de que você nunca mais vai se aproximar dela. Miguel assentiu calmamente,
e se ajoelhou na frente de Sofia, ficando na altura dos olhos dela. Sofia, disse ele suavemente, você consegue me ouvir? Sofia olhou diretamente para ele e assentiu levemente. Você quer falar, mas não consegue? Sofia hesitou por um momento, depois assentiu novamente, desta vez com mais força. Você tem medo de alguma coisa? Sofia olhou rapidamente na direção do pai, depois voltou os olhos para Miguel e assentiu quase imperceptivelmente. Ricardo observava tudo com crescente desconforto. Havia algo acontecendo ali que ele não conseguia entender. Miguel continuou conversando com Sofia através de perguntas simples que ela respondia com gestos. Gradualmente, uma história começou a emergir. Uma história que nenhum médico havia conseguido descobrir porque nenhum deles havia feito as perguntas certas. E pela primeira vez em 9 anos, Sofia estava genuinamente se comunicando com alguém. Miguel continuou fazendo perguntas simples para Sofia, cada uma revelando um pedaço do quebra-cabeças que nenhum médico havia conseguido montar. Sofia, você se lembra de quando parou de falar? Ela assentiu. Foi quando você era bem pequena? Outro aceno. Alguém te machucou? Sofia balançou a cabeça negativamente, mas olhou rapidamente para Ricardo. Alguém te assustou muito? Desta vez, ela olhou diretamente para o pai e assentiu devagar. Ricardo estava ficando visivelmente desconfortável. Do que ele está falando? Eu nunca machuquei minha filha. Miguel ignorou a interrupção. Sofia, você tem medo de desapontar alguém? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas e ela assentiu com força. Você acha que se falar vai dizer a coisa errada? Mais lágrimas, mais um aceno positivo. Miguel olhou para Ricardo com uma expressão de compreensão profunda. Senhor Ricardo, Sofia não fala porque ela tem medo de decepcioná-lo. Ela vê como o senhor fica frustrado com ela, como o senhor fica envergonhado. Então, ela escolheu o silêncio para não arriscar dizer algo que deixe o senhor mais bravo ainda. Isso é ridículo, protestou Ricardo. Eu amo minha filha. Eu sei que ama, disse Miguel calmamente. Mas o amor do senhor vem com muito medo. Sofia sente esse medo todos os dias. Miguel se virou para Sofia novamente. Você quer tentar falar uma palavrinha só? Bem baixinho, só para mim? Sofia olhou para o pai com expressão de pânico. Não olha para ele, disse Miguel suavemente. Olha só para mim. Esquece que ele está aí. É só eu e você. Sofia respirou fundo e sussurrou tão baixo que só Miguel conseguiu ouvir. Miguel. Isso, sussurrou Miguel de volta. Você consegue. Quer tentar falar uma coisa para seu pai? Sofia balançou a cabeça com medo. E se eu ficar do seu lado, você conseguiria? Sofia pensou por um momento, depois assentiu timidamente. Miguel ficou de pé ao lado dela. Agora você pode falar. Eu estou aqui. Sofia olhou para Ricardo, respirou fundo e sussurrou. Pai. Ricardo quase caiu para trás. Ela falou, mas Miguel levantou a mão. Calma, não grite, deixa ela continuar. Sofia, encorajada pela reação calma de Miguel, sussurrou. Papai, por quê? Por que o senhor é mau com o Miguel? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Pela primeira vez em 9 anos, sua filha havia falado. E a primeira coisa que ela disse foi uma crítica às suas atitudes. Sofia, Ricardo começou, mas Miguel fez um gesto para ele parar. Deixa ela falar, disse Miguel. Ela tem muito para dizer. Sofia olhou para Miguel, depois para o pai, e pela primeira vez em 9 anos, encontrou coragem para dizer o que sempre quis dizer. Papai. Sua voz estava mais firme. Agora, o Miguel é bonzinho. Ele brinca comigo. Ele não me trata como se eu fosse quebrada. Ricardo estava em choque completo. Sua filha não apenas estava falando, mas estava o confrontando publicamente. Sofia, filha, eu nunca disse que você estava quebrada. Mas o senhor age assim.
A voz de Sofia ficou mais alta. O senhor me leva nos médicos toda semana. O senhor fica triste quando olha para mim. O senhor tem vergonha de mim. As palavras saíam como uma barragem que finalmente se rompeu depois de anos contendo a pressão. Eu não falo porque tenho medo que o senhor me ache mais estranha ainda. Eu não falo porque quando eu era pequena e tentava falar, o senhor sempre ficava impaciente. Lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, mas ela não parava. O Miguel me olha como se eu fosse normal. Ele brinca comigo sem ficar preocupado se eu vou falar ou não. Ele gosta de mim do jeito que eu sou. Ricardo estava pálido. Sofia, eu não sabia. E o senhor é muito cruel com ele. Sofia agora estava quase gritando. Ele nunca fez nada de mal. Ele só foi gentil comigo. Mas o senhor grita com ele. Chama ele de nomes feios. Trata ele como se ele fosse lixo. Sofia se virou para Miguel com os olhos brilhando de determinação. Miguel, me desculpa pelo meu pai. Ele não deveria ter sido mal com você. Você é a primeira pessoa que me fez querer falar de novo. O parque inteiro estava em silêncio absoluto. Até mesmo as outras crianças haviam parado de brincar para assistir à cena. Ricardo olhou para Miguel com uma expressão completamente diferente. Não havia mais arrogância, não havia mais desprezo. Havia apenas choque e, gradualmente, vergonha. Como você sabia? Perguntou Ricardo, sua voz quase inaudível. Como um menino de 12 anos conseguiu descobrir em 15 minutos o que médicos especialistas não descobriram em 9 anos? Miguel olhou para ele com simplicidade, porque eu escutei ela, de verdade, não como um problema para ser resolvido, mas como uma pessoa. Todos os médicos falavam sobre mim como se eu não estivesse lá, disse Sofia. Eles falavam da paciente, dos sintomas, dos tratamentos, mas ninguém nunca perguntou o que eu sentia. Ricardo caiu pesadamente no banco, a realidade atingindo-o como uma avalanche. Seu próprio comportamento, sua obsessão em consertar a filha, sua vergonha e frustração, tudo. Isso havia criado exatamente o problema que ele tanto queria resolver. Meu Deus, sussurrou Ricardo. O que eu fiz? Sofia caminhou até o pai e tocou sua mão. Papai, eu sempre quis falar com o senhor, mas eu tinha muito medo. Ricardo olhou para a filha, depois para Miguel, e pela primeira vez em anos, suas próprias lágrimas começaram a cair. Miguel, disse Ricardo, sua voz embargada, você me deu minha filha de volta. Miguel olhou para Ricardo com uma sabedoria que parecia impossível para seus 12 anos. Seus olhos brilhavam com uma compreensão profunda da natureza humana que deixava todos ao redor perplexos. Senhor Ricardo, Sofia sempre esteve aqui. O senhor que não conseguia vê-la. O senhor estava tão preocupado em consertar o que achava que estava quebrado que esqueceu de enxergar o que estava perfeito. Ricardo se levantou devagar. Suas pernas trêmulas, como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o seu mundo havia sido virado, de cabeça para baixo, em questão de minutos. O CEO poderoso, acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência, estava completamente perdido diante da simplicidade devastadora das palavras de uma criança. Ele caminhou até Miguel com passos hesitantes, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Por um momento, seus braços se moveram como se fossem abraçar o menino, mas ele parou a meio caminho, ainda processando a enormidade do que havia acabado de acontecer. Me perdoa, disse Ricardo, sua voz quase inaudível. Por tudo, pelo preconceito, pelas humilhações, pela crueldade. Eu estava completamente errado sobre você, errado sobre tudo que realmente importa na vida. Eu perdoo, disse Miguel com a simplicidade de quem nunca guardou rancor no coração. Mas o mais importante, agora, é o senhor perdoar a si mesmo e aprender a deixar Sofia ser exatamente quem ela é. Ela não precisa ser consertada porque nunca esteve quebrada. Ricardo se ajoelhou na frente de Miguel, colocando-se na altura dos olhos do menino. Era um gesto simbólico profundo,
O homem mais poderoso que conhecia, se humilhando diante da sabedoria de uma criança que a sociedade considerava insignificante. Como posso te compensar? Perguntou Ricardo, suas palavras carregadas de urgência desesperada. Posso te dar uma casa, a melhor casa de São Paulo. Posso pagar os melhores estudos, universidades no exterior. Posso te dar uma família, adotar você legalmente. Posso te dar tudo que o dinheiro pode comprar. Mas Miguel balançou a cabeça suavemente, seu sorriso gentil, mas firme. Não precisa de nada disso, senhor Ricardo. Eu não vim aqui para receber coisas materiais. Eu vim aqui para dar algo que não se compra. Compreensão. Mas como você não quer nada em troca? Insistiu Ricardo, genuinamente confuso. Depois de tudo que eu fiz com você, de todas as humilhações. Senhor Ricardo, interrompeu Miguel calmamente, eu só queria que o senhor aprendesse a ver as pessoas de verdade, a enxergar além das roupas, além da cor da pele, além da conta bancária. Sofia me ensinou isso também. Como assim ela te ensinou? Perguntou Ricardo intrigado. Ela me ensinou que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem nos momentos que a gente menos espera, que bondade não tem preço, não. Tem classe social, não tem cor, que um coração puro vale mais que todos os carros e relógios do mundo. Sofia, que havia permanecido em silêncio, observando a conversa, se aproximou e pegou a mão de Miguel com delicadeza. Miguel, disse ela, sua voz agora clara e confiante, você vai continuar vindo brincar aqui no parque? Agora que eu consigo falar, tenho tanta coisa para te contar. Miguel olhou para Sofia com ternura infinita, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma despedida silenciosa que ela ainda não conseguia compreender completamente. Sofia, minha amiga especial, eu preciso ir agora. Minha missão aqui está completa, mas você não precisa mais de mim. Você já descobriu sua voz. Você já sabe que é perfeita exatamente do jeito que é. Não! Disse Sofia, apertando a mão dele com força. Eu não quero que você vá. Eu quero que você fique para sempre. Você é meu melhor amigo. E eu quero cuidar de você para o resto da vida, declarou Ricardo com veemência. Quero te dar tudo que você merece, tudo que uma criança deveria ter. Família, educação, oportunidades, amor. Miguel olhou para os dois com uma expressão de ternura profunda, como se estivesse memorizando aquele momento para levar consigo para sempre. Vocês já têm tudo o que realmente precisam, disse ele suavemente. Tem um ao outro, tem amor verdadeiro. Agora é só aprenderem a se escutar de verdade, a se enxergar com os olhos do coração. Sofia, seu pai te ama mais que tudo no mundo. Ele só não sabia como demonstrar. E, senhor Ricardo, sua filha é o maior tesouro que existe. Ela só precisava se sentir segura para brilhar. Miguel começou a se afastar, devagar, mas Ricardo correu e o segurou pelo braço com desespero. Espera, por favor. Pelo menos me diz onde você mora. Como posso te encontrar? Como posso te ajudar? Miguel virou-se e sorriu mais uma vez. Aquele sorriso que havia mudado tudo desde o primeiro dia. Senhor Ricardo, quando as pessoas realmente precisam de mim, elas me encontram. Quando não precisam mais, eu sigo meu caminho para ajudar outras pessoas que estão perdidas. Mas você é apenas uma criança, protestou. Ricardo, sua voz carregada de angústia. Você precisa de cuidados, de proteção, de um lar. Eu estou bem, senhor Ricardo. Sempre estive. O mundo é minha casa. E pessoas como vocês são minha família. Miguel se abaixou na altura de Sofia e sussurrou algo em seu ouvido que a fez sorrir através das lágrimas. Depois, beijou sua testa gentilmente e se levantou. Lembrem-se sempre, disse Miguel, olhando para pai e filha. A verdadeira riqueza não está no que vocês têm, mas no que vocês são. E vocês são pessoas incríveis quando escolhem amar ao invés de julgar. Miguel acenou uma última vez e caminhou em direção à saída do parque. Ricardo e Sofia correram atrás dele. Mas quando chegaram a
calçada, olharam para todos os lados e Miguel havia desaparecido completamente. Era como se tivesse se dissolvido no ar da tarde. Eles passaram semanas procurando por ele. Ricardo usou todos os seus contatos poderosos, contratou os melhores detetives particulares do país, ofereceu recompensas generosas. Vasculharam todos os abrigos, todas as instituições, todas as ruas de São Paulo. Mas Miguel nunca foi encontrado. Dona Maria, que havia presenciado toda a transformação desde o início, apenas sorriu tristemente quando Ricardo lhe perguntou sobre o menino misterioso. Senhor Ricardo, disse ela com sabedoria, alguns anjos aparecem em nossas vidas quando a gente mais precisa e desaparecem quando o trabalho deles está feito. Miguel veio para ensinar vocês a serem uma família de verdade. Missão cumprida. Sofia nunca mais parou de falar. Ela se tornou uma criança falante, curiosa, cheia de vida. E Ricardo nunca mais olhou para uma pessoa em situação de rua da mesma forma. Ele criou uma fundação para ajudar crianças carentes e sempre lembrava das palavras de Miguel ao tomar decisões importantes. Às vezes, nas tardes ensolaradas de quinta-feira, pai e filha voltam ao Parque Vila Serena. Não para procurar Miguel, mas para lembrar da lição mais importante de suas vidas, que a verdadeira riqueza está em saber enxergar o coração das pessoas e que um menino de rua pode ensinar mais sobre a vida do que qualquer universidade do mundo. E quem sabe, em algum lugar, Miguel continue aparecendo para outras pessoas que precisam aprender que o amor é mais poderoso que o preconceito, porque os maiores tesouros da vida não estão na riqueza, mas na capacidade de amar e escutar. Essa história nos lembra que a vida é cheia de mistérios. Às vezes, Deus age em silêncio, através de pessoas simples que parecem anônimas, mas que carregam a missão de transformar corações. Miguel não mudou apenas a vida de Sofia, ele também quebrou o orgulho de um Pai poderoso, mostrando que até os mais duros podem se reinventar quando aprendem a ouvir de verdade. Não foi dinheiro, não foi status, não foram os médicos renomados que trouxeram a cura. Foi a fé naquilo que não se explica. Foi a esperança que nasce do amor e do olhar humano. Quem diria que um menino invisível para a sociedade revelaria o maior tesouro de todos, a voz de uma filha e o coração de um pai? E isso nos faz refletir. Quantas vezes julgamos os outros sem imaginar que podem ser instrumentos de algo maior? Quero saber de você, qual parte dessa transformação mais te emocionou? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas nunca percam a fé na mudança.